Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seguindo a recomendação do governo, né, que todo mundo fique em casa, não pode sair, mas nada de ficar só vendo série, filme ou jogando videogame, não, vamos estudar. Bom, porque nós não sabemos quanto tempo, tá, vai demorar esse período de quarentena. Tá, então você se organize quanto ao horário. Nosso horário é quarta-feira, pela manhã, de 8 às 9, de 8 às 11 ou de 9 a meio-dia. Procure fazer os exercícios nesse horário para que você possa estar fazendo as perguntas, tirando as dúvidas, tá? Enviando para mim. Eu vou pedir para que você copie essa matéria no caderno, coloque lá professor Ismael Lima, tá? O título da nossa aula é Conjunto dos Números Reais. Tudo bem? Vamos para o nosso vídeo. Oitavo ano, capítulo 2, Conjunto dos Números Reais, está lá no nosso livro, na página 44, tá? Conjunto dos Números Reais. O conjunto dos números reais é representado pela letra R, que é a união entre o conjunto dos números racionais, Q, e o conjunto dos números irracionais, I. Então, quando eu falo que é a união, é porque eu juntando o conjunto dos números racionais mais o conjunto dos números irracionais, eu tenho os números reais, tá? Lembrando que dentro dos racionais eu tenho também o inteiro e o natural, né? Z, conjunto dos números inteiros, N, conjunto dos números naturais, tá? Falando um pouco mais, tá? Vou deixar aqui um link aqui embaixo, onde estou falando só do conjunto dos números racionais, tá? Você pode entrar lá e ver o conjunto dos números racionais, tá? Conjunto dos números irracionais. Vou falar algum deles. Quanto que vale a raiz de 1, raiz de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 5? Não sei, pessoal. Sei a raiz de 1 e a raiz de 4, que é 2. Agora, de 2, de 3, de 5, não sei. Algumas pessoas vão falar, a raiz de 2 é 1,41, a de 3, 1,7. Não. Na verdade, a raiz de 2, a raiz de 3 e a raiz de 5 e qualquer outra raiz que o resultado não é um número natural, né? Um número racional, vai ser irracional. Então, a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 são números irracionais. Subconjunto dos reais. Eu tenho aqui alguns subconjuntos dos reais. R+, que é o conjunto dos números reais não negativos. Nesse conjunto dos números reais não negativos, eu começo com 0. Lembrando que o 0 ele não é nem positivo, nem negativo, tá? Então eu começo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho R-, conjunto dos números reais não positivos. São infinitos todos os números negativos, mais o 0. Quando eu tenho um asterisco, é que indica que não tem 0. Então, conjunto dos números reais não nulos. Lembrando que o 0 é o único número nulo. Então, esse R asterístico é o conjunto dos números reais não nulos. R asterístico mais, conjunto dos números reais positivos. E por quê? Porque são só os positivos, não tem o 0, não tem nenhum número negativo. Por isso que é a diferença desse. Muita gente confunde, acha que R mais é conjunto dos números positivos. Não. Positivos não, tem que ter o asterisco, não tem o 0, e mais, que são os números positivos. R-, asterisco e menos, é o conjunto dos números reais negativos. Aproveitando, tá? Eu também tenho o racionais não negativos, conjunto dos números racionais não positivos, da mesma forma para o inteiro, né? Conjunto dos inteiros não nulos, conjunto dos números, só vai mudar aqui o R pelo Z ou pelo Q, tá? Só vai mudar o R aqui pelo Z ou pelo Q. Exemplos, vamos lá para alguns exemplos. Exemplos. Marque
cada afirmação como verdadeira ou falsa. Todo número natural é inteiro? Vamos analisar. Aqui eu tenho natural, né? Botei aqui essa colinha aqui para vocês, para facilitar também a explicação e a forma de compreender. Aqui eu tenho natural, observa, e aqui eu tenho inteiro. Então, todo o conjunto do natural ele está dentro dos números inteiros. Então, verdadeiro. Primeiro, marcar falso verdadeiro, primeiro é verdadeiro. Segundo, todo número inteiro é natural? Opa, inverteu. Aqui está o inteiro, ó, maior. O natural está aqui dentro. Ele está falando aqui, ele está perguntando se todo esse conjunto inteiro está aqui dentro do natural. Não, de forma alguma. Então, o segundo já é falso. O natural, todo natural é inteiro. Agora, todo inteiro não é natural. Tá? Quais são os inteiros que não são naturais? Menos todos os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Todo número inteiro é racional? Sim. Aqui está o inteiro. Está dentro do conjunto dos números racionais. Todo número irracional é racional? Não. Aí não tem lógica. Ou é racional ou é irracional. Tá? O conjunto dos reais, já falei, é dividido em dois. Racionais e irracionais. Então não tem como. Todo número inteiro é real? Sim. Na verdade é real. Todo número racional, todo número inteiro, todo número natural, todo número irracional. Todo número é real? Não. Tá? Vou falar sobre isso, que existem alguns números que não são reais. Tá? Vou falar só quais não são e depois nós vamos estudar sobre isso. Outro exemplo, verifique na tabela abaixo quantos números não pertencem ao conjunto dos números reais. Tá? Aproveitando lá, quais números não são reais? Vamos analisar agora. 1,3. Tá? É até interessante que vocês deem uma olhada lá, quais números são racionais, né? Então dê uma olhada lá nesse vídeo dos números racionais, que vai até facilitar aqui na hora que você for fazer esse exercício. 1,3 é o que? Racional? Sim. Ou irracional? Não, é um número racional. Então se ele é racional, automaticamente ele é real. Tá? Racional, os números que possam ser representados na forma de fração. Então eu tenho ali 13 sobre 10. Lembrando, uma casa decimal sobre 10, duas casas sobre 100. Aqui eu tenho um número misto, negativo, não importa. Também pode ser representado na forma de fração, né? Então, fração imprópria. Então vai ser racional. Então se é racional, também é real. 0 sobre 3, pode. Isso aqui representa o zero, né? Tenho 0 balas, vou dividir para 3 crianças, cada uma vai ficar com 0, não tem bala. Racional também e real também. Aqui eu tenho um número irracional, né? Presta atenção que não é uma dízima periódica, porque eu não sei qual é o número que vai vir depois do 8, é um número irracional. Se ele é irracional, ele é também real. Tenho aqui 3 sobre 0. Na verdade, não pode o 0 no denominador. No numerador pode. No denominador não pode, porque esse número não é racional, esse número não é real. Então, primeira condição para que o número não seja real, ter o 0 no denominador. Tá? Então, o denominador tem que ser diferente de 0. Tá? Até quando você for estudar quais são os números racionais, ele vai falar inteiro, uma divisão onde o numerador vai ser inteiro e o denominador vai ser um inteiro não nulo, ou seja, não pode ser 0. Raiz de 4, perfeito, raiz de 4 é 2, natural, inteiro, racional e real. Raiz de menos 4, preste atenção. O número negativo dentro da raiz não vai ser real. Tá? Por quê? Se eu pegar aqui 2, 2 vezes 2, 4. Então a raiz de 4, 2. Se eu pegar menos 2 vezes menos 2, vai dar também 4. Então não vou ter raiz de índice par, depois eu vou explicar posteriormente o que seria isso.
Então, raiz quadrada, vamos só se concentrar na raiz quadrada, de número negativo. Quando esse sinal estiver fora da raiz, então eu repito o sinal e tiro a raiz de 4, que é 2. Então, esse exemplo aqui, ele não é real. Não é irracional, não é racional, não é real. Esse número aqui já é real, vai dar menos 2 de resposta, inteiro, racional e real. Aqui eu tenho uma dízima periódica, né? Já aprendemos a transformar ela em uma fração geratriz. E aqui eu tenho um número irracional, tá? Todos números irracionais são reais, tá? Verifique a tabela abaixo quantos números não pertencem ao conjunto dos reais. Então eu tenho 3 sobre 0, 1, e raiz quadrada de menos 4. 2 números não são reais. Vamos lá, outro exemplo. Sobre o conjunto dos números reais, estão corretas as afirmações. O número raiz de 7 é um número irracional? Sim. Portanto, é também um número real? Perfeito. Todos os números irracionais são reais. Ok, raiz de 7 é irracional, é real. O número 3 sobre 5, 3 quintos, é um número racional? Sim, número racional. Portanto, é um número real? Todos os números racionais são reais. Todo número natural é inteiro? Certo, todo número natural é inteiro. Todo número inteiro é também racional? Todo número inteiro é racional. E todo número racional é também um número real? Ok, todas as três afirmativas estão corretas.